Bem-vindos ao podcast Mais Conversa Melhor Saúde, um podcast realizado na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, a OLS mais antiga do país, que este ano celebra 25 anos de existência. E porque a nossa missão não é apenas prestar cuidados assistenciais, mas também promover a literacia em saúde, resolvemos fazer este podcast, este projeto inovador, com profissionais da nossa OLS, em que vamos abordar vários temas. E hoje vamos abordar um tema muito interessante e muito atual, que é os cuidados médicos, a medicina baseada na pessoa e os riscos do excesso de medicalização. E temos hoje connosco José Agostinho, médico de família da USF Dunas, que é também autor de um livro, que é o livro que nós temos aqui, O Médico que Fala da Alma, e que assina como José Azantes. É um livro publicado recentemente e que aborda muita desta temática da medicina baseada na pessoa, e que já vamos falar um bocadinho, e Raquel Braga, médica de família da USF Lagoa e que também é professora associada, convidada de medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Temos muito gosto em que estejam aqui, é um prazer, e eu gostava de começar pelo Agostinho. Se nos podia explicar o que é este conceito da medicina baseada na pessoa. Obrigado, Cristina. Antes de mais, muito obrigado aqui pelo convite para estar aqui presente, é uma grande honra. E agora, respondendo a essa questão, a medicina centrada na pessoa, basicamente quer dizer medicina baseada no ser humano, não é? Embora, do seu ponto de vista filosófico, se possa considerar que pessoa e ser humano não é o mesmo, mas aqui neste contexto interpreta-se pessoa como ser humano, isto é, a pessoa no seu todo, em todas as suas dimensões, a dimensão biológica, psicológica, sociofamiliar e existencial. E, portanto, é uma medicina centrada na pessoa que tem a doença e não no doente. Ou seja, é uma medicina centrada nesta perspectiva e nesta diferença, entre o que é ser doente e o que é ser uma pessoa que tem uma doença. É a diferença entre o ter e o ser. Basicamente é uma abordagem em que facilita para nós, enquanto profissionais de saúde, e também para o paciente. Lá está, eu gosto de usar muito a palavra paciente porque acho que é uma terminologia que na verdade vem do inglês, mas que também revela aqui a paciência muitas vezes relativamente às questões. Eu gosto muito, mas é a perspectiva que a pessoa pode ter, que o profissional de saúde pode ter, de ser um humano que tem uma doença, e há aqui uma desidentificação. Ou seja, quando há uma desidentificação entre o ser da pessoa, o ser humano ou a pessoa, e com a sua doença, também para nós é importante, porque nós conseguimos com esta perspectiva ter o foco na pessoa no seu todo, que tem aquela condição clínica, e não mas ver aquela pessoa como única e simplesmente uma doença, mas também para a pessoa é importante ter essa olhar-se para ela própria com essa perspectiva, porque isso também lhe dá maior domínio ou maior empowerment, como nós chamamos de empowerment, ou seja, maior capacitação para lidar com a sua condição clínica. Porque quando nós, todos seres humanos, nos desidentificamos com algo, ficamos em maior domínio. Quando nos rotulamos enquanto tal, curiosamente ficamos em menos controle da situação. O Agostinho, quando diz desidentificar, é o distanciamento. O distanciamento, é isso, ou seja, a pessoa não fica colada àquele rótulo. Ora, nem mais. E enquanto a pessoa entende-se como eu tenho esta, podemos chamar de condição clínica, ou em determinadas situações doença, não é? Eu tenho esta doença, mas eu sou o ser. E portanto, é uma condição que eu tenho, não é uma condição que eu sou. Que me define. Exato. E isto, parecendo que não, para nós, em profissionais de saúde, temos esta visão, e para a pessoa que está à nossa frente, alterará muitas orientações e muitas abordagens. Ou seja, não só nos leva a ver o outro, o próximo ou a pessoa, enquanto alguém que tem a sua patologia, mas que também tem outras dimensões e que consegue resgatar ali a sua própria colaboração para lidar com a patologia, e a própria pessoa também percebe, eu sou alguém que tem a doença, não sou alguém que é a doença. E portanto, isto, parecendo que não, traz algumas alterações até em termos de terminologia,
que eu acho que são bastante humanizantes, por exemplo. E nós já tivemos, na medicina já familiar, e eu e a doutora Raquel já tivemos essa conversa previamente, já há alguns anos. Já nos parece que não parece tão justo dizer este, este, este diabético, mas sim Sim, esta pessoa com diabetes. exatamente. Ou a lista de diabéticos, ou a lista de hipertensos, não é? Sim. Não, é a lista de pessoas com hipertensão, ou a lista de pessoas com Ou seja, a diabetes. mudança do léxico ajuda a formar a Exatamente. a atitude, a mentalidade. Nem mais, não é? nem mais. Claro. Esta mudança do leque, que é, na verdade, torna uma expressão mais longa, é verdade, mas a verdade é que nos ajuda de forma consciente e até subconsciente a fazer Uma essa alteração. Portanto, a medicina baseada É um na conceito pessoa. novo, Agostinho, era isso que eu lhe queria perguntar. Isto é um conceito recente Hum, ou está a ser revisitado? É um conceito, não é propriamente recente, Uhum. na verdade, desde já há alguns anos que. 60, Sim, 70. sim, exatamente. Que se aborda estas questões, precisamente porque começou já há alguns tempos a haver sinais de que a medicina baseada na doença, não é? Sim. Não nos traria tão bons resultados como uma medicina baseada na pessoa, não é? Porque tantas vezes uma abordagem, Sim. da pessoa enquanto em todas as suas dimensões permite ao profissional de saúde entender muitas vezes aquilo que está na origem de agudizações de patologias crónicas, surgimento de algumas patologias. Portanto, quando nós descuramos essa componente, não é? Muitas vezes até nem entendemos, podemos de facto abordar a doença, mas é difícil entender muitas vezes, em muitas situações, entender as causas. As verdadeiras causas. As causas, Claro. por exemplo, dou um exemplo muito claro. Muito claro, ou seja, até muito comum na medicina geral familiar. Nós temos a consulta de vigilância de hipertensão, ok? E em determinados contextos, alguns pacientes hipertensos de facto vão à consulta e acabam por apresentar valores de hipertensão acima dos valores-alvo, não é? E essas pessoas com hipertensão, perante esses valores centrados nós, na própria doença, poderíamos eventualmente pensar, ok, esta hipertensão está descontrolada e faremos aqui então um ajuste na dosagem medicação. terapêutica. Mas se nós entendermos que essa pessoa é um seu todo, não raramente questionamos. As tensões aqui hoje estão um pouco mais elevadas. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Haverá alguma inquietação? Aconteceu alguma coisa em casa? Está preocupado com alguma questão? E não raramente, ou seja, frequentemente, isso até é uma pergunta que faço e que de facto abre toda uma outra dimensão. Provavelmente. Porque não raramente, de facto, a pessoa à minha frente confirma, efetivamente aconteceu isto, aconteceu aquilo, lá em casa aconteceu isto, lá fora aconteceu aquilo, e portanto eu acabo por me aperceber até dessas partilhas, como é que são muitas vezes os contextos familiares, né, principalmente nessas partilhas, assim, às vezes, a propósito de outra coisa, lá está, a propósito das valores da tensão arterial, que nós muitas vezes até chegamos a alguns aspectos do contexto sociofamiliar e apenas e apenas chegamos até lá precisamente porque temos em conta outras dimensões da pessoa, não é? E não apenas a violência. Ninguém melhor que o médico de família para conhecer todo o contexto, não é? Daquela pessoa, da sua família. Agostinho, queria fazer uma pergunta. A medicina baseada na pessoa e medicina holística é a mesma coisa? Estou a fazer esta pergunta por desconhecimento ou não? Não, parece-me ser uma questão semântica. Sim, uma questão, porque certamente haverá pessoas que têm diferentes perspectivas, mas para mim, na minha perspectiva pessoal, podemos estar a debater com questões semânticas, mas em termos gerais, em termos conceptuais, vão tocar no mesmo. Ok, na essência. Portanto, que é o que esteve a quando se fala em holística, fala-se do todo, e realmente também se fala aqui também de ter, quando se fala de pessoa, fala-se precisamente desta pessoa, deste ser humano que tem todas essas dimensões e que se apresentam de diferentes formas numa consulta médica.
Novamente falo aqui da questão da pessoa com hipertensão que tem os valores de tensão arterial fora do valor-alvo. Ela traz uma dimensão, por exemplo, estou-me a lembrar de uma consulta muito recente. Essa pessoa levou uma questão sociofamiliar para a consulta através, precisamente, daquele contexto, não é? Os seus arteriais não estarem nos valores-alvo, portanto. Obviamente, se eu não abordasse essa questão, e depois abordamos essa questão também, que estava de facto a ter repercussões a outros níveis, até do ponto de vista psicológico dessa pessoa diante de mim, e pronto, e efetivamente depois posso partilhar, no final da consulta voltou-se a medir as tensões arteriais e já estavam nos valores-alvo. Ou seja, idealmente toda a abordagem médica deveria ser assim? O que sim, nós na minha perspectiva, sempre que nós entramos em qualquer contexto, aqui estamos a falar de um contexto de uma consulta médica, mas poderia ser outro contexto, até fora do contexto de saúde, nós entramos sempre enquanto seres humanos, enquanto pessoas, nós nunca entramos enquanto ou seja, nós somos médicos, mas também somos pessoas. Ou seja, distanciar-nos daquele papel de tecnicista, não é? Exatamente. E também é importante para quem também nos ouve e quem nos vê, também está a tratar aqui um aspecto, é que da minha perspectiva a medicina baseada na pessoa também inclui o médico como pessoa. Exatamente. Sim, seja, que é muito interessante. Ou seja, aproxima-nos da pessoa com doença. Exatamente, ou seja, e o que eu quero dizer é, quando se fala de medicina baseada na pessoa, falamos de dois interlocutores, uma pessoa que está enquanto médico e uma pessoa que está enquanto paciente. Mas, sem dúvida, pronto, um terá uma condição clínica, o outro terá um conhecimento científico ou médico. Mas cada um deles é um ser humano, cada um deles, e é o ponto de partida. Portanto, em qualquer consulta médica, e assim como em qualquer contexto, por exemplo, eu digo muitas vezes isto, até às vezes com algumas pessoas fora deste âmbito. Quando nós nos dirigimos a um banco, a um supermercado, nós, por muito que procuremos a ajuda de alguém dentro dessas instituições para nos facultar alguma ajuda em algum nível, nós entramos primeiro ali, não enquanto cliente, entramos como uma pessoa, não é? Que quer ser reconhecida enquanto pessoa e depois sim pedir ajuda. E numa consulta médica é a mesma coisa. Qualquer pessoa que entra num gabinete entra enquanto pessoa, não entra enquanto doença. Portanto, acho que sim, responder essa questão é uma questão, acho que é uma medicina que deve ser aplicada a qualquer contexto. Muito bem. E falando aqui com a Raquel, não existindo esta abordagem centrada na pessoa, nós podemos correr o risco da medicalização excessiva. Raquel, quer-nos explicar exatamente o que é a medicação excessiva? Sim, mas se me permitir, Cristina, voltava só um bocadinho atrás para completar aquilo que o Agostinho disse, que é algo que me parece importante, que é este encontro de duas pessoas, na verdade, vai buscar aquilo que é o método clínico centrado no paciente, que vai permitir que o doente tenha tempo para se expressar, para dizer aquilo que sente em relação à sua doença, o que é o termo dolência. A forma, por exemplo, o exemplo da hipertensão aqui não tem, não é o mais expressivo, porque as pessoas não sofrem ou não têm dores com hipertensão, ou não têm dores de alma por causa da hipertensão, embora possam estar preocupados com as consequências que a hipertensão possa trazer à sua vida e à sua qualidade de vida. Mas desta forma é importantíssimo que o médico primeiro tenha esta abordagem que deixe o doente expressar aquilo que o leva lá e que muitas vezes não é o propósito inicial da consulta. Então, esta abordagem que integra a dolência, a forma de sentir a doença, e os recursos internos do paciente e os recursos externos que ele tem na sua família, na sua profissão, no seu enquadramento social para lidar com esta doença, vai ser aquilo que posteriormente o vai ajudar a ter a tal capacitação ou empowerment para aderir ao tratamento farmacológico, à medicação, não é? Aderir aos estilos de vida que lhe vão permitir
otimizar esta medicalização e que lhe vão permitir até conjugar as diversas doenças ou problemas de saúde que tem, porque estamos a falar aqui de uma medicina holística que tem a ver com isto tudo, mas que tem também a ver com a existência de várias doenças ao mesmo tempo. Na mesma pessoa e muitas vezes interligadas com fatores de risco, exatamente, comportamentos que agravam. Então, enquanto que em algumas outras especialidades nós temos uma medicina mais compartimentada em determinados sintomas, nós aqui temos a tal visão também holística por causa disso e de continuidade no tempo e de maior acessibilidade, que às vezes nos transforma a nós médicos em tradutores e advogados dos doentes. E advogados também no acesso aos cuidados. Isto também faz parte do método centrado no paciente. A gestão da acessibilidade, a integração dos cuidados preventivos, o envolvimento do doente neste terreno comum que é a otimização dos resultados em saúde que queremos para ele, não é? Que nos vai permitir estabelecer o plano de orientação de novos diagnósticos ou de manutenção da vigilância, mas também da otimização do tratamento em cada momento. Pronto. E aqui, muitas vezes, nós percebemos que há muitas alterações de estilo de vida, que é o mais difícil, às vezes, do que garantir a adesão ao tratamento farmacológico, em que se o doente não estiver envolvido, não vai conseguir melhorar. Portanto, este encontro deste terreno comum para a otimização do seu tratamento e do seu plano de orientação de cuidados vai obrigar a estabelecer esta relação terapêutica que, se num médico que vai estar com o doente 3 ou 4 vezes na sua vida e depois tem alta, no âmbito de uma relação terapêutica médico de família doente, às vezes é para a vida. Por exemplo, eu tenho doentes que já sigo há 20 e tal anos. Sim, portanto, já assisti a várias fases, a várias intercorrências, ao eclodir de doença, ao falecimento de familiares, ao nascimento de pessoas, e tudo isto constitui alterações que muitas vezes não elencam em doença, mas elencam em alterações normativas da saúde que vão desestabilizar, revolucionar a vida daquela pessoa. Por exemplo, a chegada do primeiro filho, a entrada na escola, a entrada na adolescência dos filhos, o ninho vazio, a menopausa nas mulheres, a passagem à reforma. Tudo isto não são, lá está, doenças, são crises normativas de vida que vão gerar possivelmente doença se não forem bem geridas nesta relação terapêutica que tem que se ir mantendo. E, portanto, às vezes, realmente, e para responder ao que a Cristina perguntava, há excessos de sobremedicalização? Sim, sobretudo quando não temos tempo para, nos primeiros momentos da consulta, deixar que a pessoa se expresse, que diga o que ele levou lá, que nos permita, do ponto de vista do exame objetivo, dar tempo para fazermos um exame objetivo mais completo quando isso for necessário, pôr a mão nas pessoas, às vezes essa sensação de ser tocada em si já algo que nos sossega, não é? Sem dúvida. Que nos tranquiliza. A forma como também estabelecemos a reciprocidade, portanto, aquilo com que a pessoa entra, que é uma atitude de simpatia, à qual nós respondemos com simpatia, por oposição o doente que entrou com a tensão elevada porque esteve imenso tempo à espera na sala de espera, o sistema informático falhou, o administrativo, o secretário clínico não foi extremamente simpático porque está cansado e sobrecarregado. Portanto, este doente que por vezes nos entra no consultório com hostilidade e ao qual temos imediatamente a reciprocidade de responder com hostilidade, mas que, sendo nós técnicos e terapeutas, temos que respirar fundo e reposicionar a relação num nível em que
vamos tranquilizar o doente e lá está, permitir que ele venha com o propósito, às vezes muito tempo ansiado, ter aquela consulta por a qual já esperou 2 ou 3 meses, ou 4 ou 5, e para a qual tem expectativas, que às vezes são expectativas de fazer consulta de vida. Não muitas vezes nós temos na mesma consulta 10 motivos de consulta que passam pela depressão. O que é aí consulta de vida? Exatamente. É algo que eu hoje vou tratar de pedir a minha referenciação para a oftalmologia porque estou a ver mal, também aproveito para dizer que não estou a ouvir bem, que estou deprimida, agravei a minha depressão e agora ainda por cima tenho a cargo a minha mãe, que está com demência de Alzheimer, por acaso aconteceu-me desde ontem estar com tosse e com febre, e ainda por cima há uma coisa mesmo que quero falar hoje, que é o problema do meu filho que tem tido más notas e que está a ser considerado hiperativo. E isto é uma consulta de vida, ou seja, ela quer resolver esta pessoa um conjunto de problemas em 15 minutos. Em 15 minutos. E como é que se gera isso? Muitas custas. E lá está, encontrando o tal terreno comum. Vamos priorizar aqui, quando possível, aquilo que faz parte da minha agenda, que é muitas vezes questões preventivas que perdem relevância face a esta tempestade de coisas que se está a passar do outro lado e que têm que ganhar prioridade, não é? E então aí priorizar aquilo que é mais importante. Se calhar ficar em trabalho de casa com as referenciações à oftalmologia, que não podemos ser nós a resolver, ao otorrino, e priorizar o que for realmente mais emergente do ponto de vista clínico, que não pode ser descurado, porque tem que ser orientado rapidamente, os sintomas agudos que têm que ser resolvidos, mas depois, por exemplo, se calhar a parte do filho que tem uma suspeita de hiperatividade, uma condição que às vezes é sobremedicalizada, sobrediagnosticada, confundida com alterações do comportamento e da disciplina, não é? Certo. Se calhar isto vai ter que ser diferido para outra consulta, em que o filho se calhar vai ter que estar presente, não é? Mas isto realmente em 15 minutos não é às vezes nada fácil de gerir. Imagino. E pode então haver aqui alguma tendência, se a pessoa não estiver, se o médico não estiver centrado na pessoa, de tentar resolver o problema através da prescrição de fármacos. Sim. É isso, não é? E médicos cansados e pressionados perdem esta vertente humanista que está, por exemplo, nos médicos de família muito presente na nossa formação, e passamos, sem dúvida nenhuma, a pedir mais exames complementares de diagnóstico e a investir menos no ensino e no envolvimento do paciente no seu plano terapêutico. Portanto, aquilo que é mais difícil, como eu disse há bocado, que é as tais medidas de estilo de vida, se calhar vão ser abreviadas. Ou já vêm a ser muito repisadas e já perdemos também a esperança que aquela pessoa prossiga nesse sentido. E, portanto, muitas vezes isso, se calhar, é substituído pelo medicamento que, de uma forma temporária, vai ter, se calhar, mais efeito, mas se calhar não vai ser a forma mais definitiva nem mais benéfica do ponto de vista do custo e do benefício para a saúde daquela pessoa, porque juntar fármacos quando não são necessários ou quando são, pode aumentar os efeitos laterais, aumentar os danos, aumentar os riscos da sobremedicalização, e muitas vezes, se não há tempo para pensar nisto com tranquilidade, corremos o risco de deixar passar situações que de outra forma poderiam ser muito melhor geridas. Sim. Também peço desculpa, eu ainda posso do que a doutora Raquel estava a ouvir com grande encanto o que estava a dizer, porque de facto pensei, estava logo a refletir uma série de questões e a propósito dos estilos de vida que estamos aqui a falar também, a questão de nós termos este tempo, esta escuta para ouvir a pessoa que está dentro de nós também nos leva muitas vezes a ter
uma personalização até de aconselhamento relativamente a, por exemplo, estilos de vida, não é? Porque é desta escuta, é desta abertura para escutar o paciente relativamente à sua vida pessoal, às suas vivências, às suas preferências, que também conseguimos muitas vezes personalizar alguns aconselhamentos relativamente a estilos de vida, porque, por exemplo, sendo genéricos não tem. Sendo genéricos acabam por não ter tanto impacto, não é? Por exemplo, eu recordo-me de uma situação muito banal, mas também tinha na consulta um adolescente que de facto estava a passar por a adolescência com as suas questões, e que eu, lá está, porque temos este acompanhamento ao longo de anos, e eu recordava-me de uma consulta há uns anos atrás que de facto eu gostava muito de tocar violino. E nessa fase em que a consulta, já na fase da adolescência, questionei-lhe como é que estava a questão de violino, se contava violino. Não estava, tinha deixado. Então, obviamente que se estava a passar por uma fase de dificuldade em concentração, dificuldades a diferentes níveis de gestão emocional, eu sugeri naquele momento, então, quem sabe, talvez reintroduzir aqui as suas sessões de violino que tanto gostava, tanto apreciava. E a verdade é que não aparece, como é natural, nos livros de medicina, tocar violino, mas lá está. O que eu queria aqui sugerir era uma atividade que o levasse de facto a quase uma atividade, nós podemos dizer quase meditativa, não é? Que no caso dele era tocar violino, que de facto ajudasse a gerir melhor ali, a ter um momento de quebra ali da questão emocional que o levava à consulta. Mas se eu não tivesse tido a oportunidade de o escutar numa consulta prévia, não é? E de ouvir, ou não tivesse esse conhecimento mais alargado da pessoa, não é? Sim. Provavelmente eu não teria chegado a esse aconselhamento de estilo de vida personalizado. Sim, é? E que fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Portanto, este acompanhamento ao longo do tempo que a doutora Raquel abordava precisamente, também nos permite depois ir personalizando. Isto também é uma das vertentes da medicina baseada na pessoa. Porque esta questão do excesso de medicalização ou cuidados médicos também se aplica aos exames de diagnóstico, não é? Certo. Muitas vezes há uma expectativa das pessoas que fazer mais exames é mais útil, ou é uma medicina mais eficaz. Quer comentar exatamente na linha do que estava a dizer, não é? Certo. Da mesma forma que o medicamento pode não ser, pode ser a mais rápida, mas não é muitas vezes a mais. Exatamente. Para os exames de diagnóstico, também isso é possível. Também é possível, claro. E há estudos que demonstram que quando solicitamos mais exames, temos uma maior probabilidade de termos falsos positivos, que são exames que demonstram alterações da normalidade sem que isso corresponda à doença, ou falsos negativos, ou seja, exames em que tudo parece estar bem e a pessoa estar doente, ao acaso. Ok. Portanto, quando não direcionamos muito bem a nossa escolha em relação aos exames que são mais eficazes, ou seja, mais sensíveis e mais específicos, corremos o risco de aumentar a falha do exame complementar de diagnóstico. Às vezes as pessoas que não são profissionais de saúde não têm bem esta noção de que os exames de diagnóstico não são totalmente sensíveis e específicos, não é? Específicos e eficazes. Exatamente. E então é preciso saber muito bem e escolher aquilo que é pretendido, sob o risco de, ao termos um resultado positivo, entrarmos numa cascata, primeiro, de ansiedade. Ninguém fica imune a um exame alterado. Claro. Todos ficamos muito preocupados quando algo não está bem, mesmo que seja uma variação pequenina. Depois, esse exame alterado, mesmo para o médico, é algo que o vai levar a conduzir novos exames que podem ser invasivos, que podem, por exemplo, trazer riscos, como por exemplo, perfuração de um órgão, se for um exame invasivo, radiação, desconforto, hemorragia. Muitos são os riscos de exames que, quando não são muito bem adequados e personalizados, lá está, àquela pessoa e àquela condição clínica,
podem ser menos benéficos. Exatamente. Portanto, muitas vezes há muito culto de que o TAC ou a ressonância é o mais indicado, quando se calhar o mais indicado é sabermos em que altura e em que condição clínica aquele exame é realmente indicado. E aí é que o médico faz a diferença em relação à pressão social. Exato. E à tendência que muitas vezes é da moda, digamos assim. É isso, leva-nos a esta questão de que realmente nós temos assistido a que alguns períodos normais da vida das pessoas, como já falamos aqui da adolescência, da menopausa e mesmo as tais questões escolares, são abordadas com um certo, quase como se fossem patológicas, quase como uma doença. E eu queria ouvir os vossos comentários relativamente a esta questão. Qual o risco disto acontecer? De medicalizarmos coisas que são normais. Tais acontecimentos de vida, não é? Há acontecimentos de vida que são, por exemplo, a perda de uma pessoa gera um luto, é uma coisa que nós temos que ultrapassar, ou primeiro passar, não é? E depois, se calhar, um dia ultrapassar. Uma menopausa sintomática é uma coisa normal, que às vezes requer ajuda médica, mas que na maior parte das pessoas nós temos que passar e ultrapassar. Uma crise da adolescência é algo que um adolescente tem que passar e muitas vezes entra num problema de saúde ou numa patologia e tem que ser medicado e tem que ser orientado para maior ajuda. Problematizar tudo, Exatamente. não é? O que nós temos assistido, mesmo na idade pediátrica, não é? É uma dramatização dos eventos que seriam expectáveis do desenvolvimento normal das crianças e no meio desta questão surgem também figuras de referência, muitas vezes influências. É isso. Habitualmente não profissionais de saúde que opinam, isto também encerra os seus riscos, não é? Muitos, porque gera quase uma necessidade social de validar medicamente coisas que são normais e, por exemplo, nas questões da infância isso é muito problemático, não é? Muitas coisas que às vezes com uma orientação parental adequada e com uma integração social para criar uma criança é preciso uma aldeia, não é? Sim, Poderia ser muito bem orientado e depois escala-se para a medicalização de coisas que antes não eram sentidas como doença e que agora se calhar são para o bem e para o mal, porque há situações em que realmente há ali patologia e que é preciso. Mas gera recursos, não é? Recursos aos médicos e sobretudo, ansiedade. acrescentando aqui ao que a doutora Raquel estava a dizer, e sobretudo, voltamos um dia à questão inicial, quando nós de facto também catalogamos ou rotulamos algo como uma patologia ou até uma condição clínica, quando não é uma fase, também isso retira a pessoa a sua própria força, quase que lhe retira, porque então eu não tenho que passar por isto, não é? Isto é uma condição médica, portanto vou recorrer. Estou longe. Portanto, eu não saio fora do meu. Eu nem diria que é tanto responsabilização, está fora do meu alcance lidar com isto. Portanto, eu preciso necessariamente de um médico, ou eu preciso de um profissional. Ou seja, esta rotulagem, classificar determinadas fases da vida como algo é natural. A nossa vida tem diferentes, tem uma linha, vá por assim dizer, e claro que há fases acima e fases abaixo, é natural. E nem tudo, e naturalmente nós passamos por fases até de algum desequilíbrio, mas como eu costumo às vezes partilhar, há um desequilíbrio, depois do desequilíbrio a pessoa pode ter uma perturbação do movimento e depois é que tem uma queda. E muitas vezes tratamos o desequilíbrio como sinal de queda, já. Portanto, não necessariamente, não é? Às vezes a pessoa desequilibra, mas pronto. E seguiu em frente. Não caiu, não tropeçou. Ou tropeçou, mas não caiu. Exatamente. Às vezes, mas perante o desequilíbrio, não é? É quase como tempo. Pronto, é sinal de queda. É sinal que já há algo. Não. Muitas vezes a pessoa tem aquele desequilíbrio, mas pronto, até nem tem perturbação do movimento que antecede a queda, não é? Certo. Portanto, quantas vezes acontece de facto um desequilíbrio na nossa vida? E se nós rotulamos logo nisso imediato como uma condição médica, uma condição clínica,
lá está, automaticamente para quem passa, ok, então isto é uma condição médica, e então não é uma fase, não faz parte da vida, portanto é algo necessariamente de anormal, tem que procurar ajuda necessariamente. Obviamente que nós, enquanto médicos de família, também vemos muitas pessoas que não têm nenhuma condição clínica e que vão fazer os seus rastreios, portanto nós temos esta oportunidade muitas vezes de ou escutar essas passagens da pessoa e junto connosco tem a oportunidade de sentir que nós escutamos e que nós validamos o processo e está tudo certo. Mas até aí, se me desculpares, até aí às vezes há excessos da prevenção, não é? E às vezes também promovidos por sociedades, por parceiros com interesse em determinadas áreas. Isso que eu queria também perguntar, pode haver em algumas áreas algum interesse comercial para estas dinâmicas? Claro que sim, muitas vezes há promoção da doença, o que se chama o disease mongering, para benefícios económicos. E isto tem a ver, por exemplo, com a indústria farmacêutica, pode ter a ver com a indústria alimentar. Quantas vezes entramos no supermercado e a música de fundo é alguém a dizer: trate da sua osteoporose, compre leite enriquecido em cálcio, alimentos como os iogurtes ou como as manteigas que vão atuar no colesterol, sem que haja evidência de que isso desempenhe qualquer papel na prevenção de mortalidade cardiovascular ou nas sequelas ou na perda de qualidade de vida por um evento cardiovascular, não é? Portanto, a sociedade gira muito à volta da promoção da doença e dos custos diretos e indiretos que isso condiciona, porque todos nós queremos ter saúde, não é? Claro. Isso é uma coisa que nos mobiliza. Sem dúvida. E nós também, médicos de família, temos que ser aqui um bocadinho os advogados dos doentes e os gestores deste custo-benefício, dos excessos da medicalização, da prevenção, dos exames complementares de diagnóstico, que podem ser mais penosos e danosos e custosos do que na sua ausência, não é? Acaba por ser uma linha um bocadinho às vezes difícil de traçar, não é? Até ir, por um lado, a promover a saúde, não promovendo a doença, não é? É isso. E realmente os médicos de família estão neste papel privilegiado de gerir, como estava a Raquel a dizer. E gostaria de fazer só mais 2 perguntas que se prendem com a questão do encarniçamento terapêutico. É um termo que é assim um bocadinho estranho, nós estamos habituados, médicos, a referi-lo, mas para quem nos está a ouvir, o que é esta questão? Esta questão, por exemplo, é medicalizar pessoas que estão saudáveis ou controladas na sua doença. Agora falamos de doença, já ou não, isto pode acontecer em pessoas que não têm verdadeiramente a doença e haver este encarniçamento, por exemplo, pelo uso excessivo de estatinas. Por exemplo, em idades já muito avançadas. Porque eu ia fazer esta questão também relativamente ao fim de vida. Que é muito difícil de gerir, não é? A pessoa aceitar que há um limite, não é? Isso. E então, quero comentar estas situações mais de fim de vida. De fim de vida, sim. Sim, quando a pessoa já não tem uma grande expectativa de vida, se calhar este balanço de viver bem o tempo que lhe resta contra viver com muitos efeitos laterais de alguns fármacos ou exames ou invasivos, internamentos, tudo isso. Se calhar é uma gestão que tem que ser feita. Portanto, não estamos aqui a falar nem de eutanásia, estamos a falar de não entrar, lá está, também na tal futilidade terapêutica, de usar medidas que não vão ter utilidade para a situação daquela pessoa e que muitas vezes no encarniçamento terapêutico lhe vão trazer maior sofrimento e vão impedir que viva com qualidade o tempo de vida que naturalmente
tem que viver com tranquilidade, com afetividade, com segurança, com lucidez, muitas vezes, não é? E isto há um trabalho a fazer, quer da parte médica e dos profissionais de saúde, no geral, quer das próprias famílias e dos próprios utentes. Alguma coisa com certeza tem que ser um bocadinho preparada, não é? Acho que sim, porque nós médicos lutamos sempre pela vida. Porque eu acho que nos custa muito esta questão do encarnecimento terapêutico, eu acho que tem a ver com o nosso ímpeto para salvar. Por isso, o Agostinho dizia, e bem, que esta questão da medicina baseada na pessoa também envolve o médico, porque muitas vezes a justificação para isto para nós é uma derrota, é falhar. Eu não consigo tratar este doente, eu às vezes na consulta, quando há pessoas que referem que têm este efeito lateral, o fármaco, a mim quase que me aborrece, porque isto é evidência, mas que chatice, não é? Eu não ia fazer tão bem. Ia fazer tão bem. E agora está a manter isto. Qual é a minha tendência às vezes? É dizer, não é nada disso. Isso foi porque deu a bula. Exatamente. Porque temos esta dificuldade em nós próprios gerirmos que não conseguimos tornar as pessoas eternas. É verdade. E por isso este encarnecimento terapêutico às vezes requer, quero comentar, trabalho da parte dos profissionais de saúde também. Exatamente. E requer um grande trabalho, contacto muitas vezes com as nossas próprias inquietações. Sim, a nossa Nós, mentalidade. muitas vezes transportamos as nossas próprias angústias, nossos próprios egos, não é? Para o seio destas próprias vivências, não é? Os nossos próprios lutos, exatamente, as próprias experiências prévias, muitas vezes às vezes experiências mesmo a nível dentro da área profissional, mas muitas vezes são experiências fora do contexto profissional. Portanto, esta questão de muitas vezes fazer uma pausa ou dizer, a partir daqui, se calhar teremos que mudar de direção, ou é necessário, ou pensar necessariamente e exclusivamente na pessoa que está diante de nós, independentemente das nossas inquietações. Eu gosto de dizer, é uma coisa que muitas pessoas podem achar que é demasiado romântico, é ter sempre a perspectiva, ter uma perspectiva quase amorosa para relativamente a outra pessoa. E nós, quando temos uma perspectiva amorosa relativamente ao outro, nós muitas vezes desapegamos de algumas crenças nossas. E portanto, eu acho que no seio, do seio, enfim, nossa comunidade médica e também outros profissionais de saúde, existem um conjunto de crenças instaladas relativamente a como deve ser, lá está, devemos salvar, esta questão do salvar tem necessariamente um conjunto de critérios, não é? E é preciso às vezes desconstruir um pouco isso. Se calhar nós muitas vezes não vamos poder curar, não vamos poder salvar, vamos poder cuidar. E cuidar é sem dúvida a essência. Cuidar é basicamente cuidar é uma forma de amar. Também se diz que a medicina é a arte de cuidar do próximo, não é? Portanto, cuidar é a grande questão, e neste contexto cuidar envolve muitas vezes, sobretudo nós falamos na fase final da vida, envolve necessariamente retirar todo este encarniçamento, esta futilidade terapêutica. Isto é que é cuidar. Quando nós percebemos qual é a diferença entre salvar, cuidar, curar, tratar. E também voltando à questão da medicina baseada na pessoa, muitas pessoas que nos procuram só querem ser cuidadas, não querem ser tratadas em uma das consultas, nem querem ser validadas às vezes. Validadas muitas vezes. Só querem um cuidado, querem cuidados. E muitas vezes esses cuidados são apenas atenção. Ou empatia, pronto. Portanto, e nós notamos muitas vezes isso, se calhar a Raquel também pode partilhar isto, eu noto em muitas... certamente a Raquel também terá pessoas dentro da sua lista de utentes que nós percebemos que seguem sistematicamente os nossos planos de consultas, ou seja, nunca falham, mas a nível de adesão terapêutica medicamentosa, por exemplo, não é? Falham bastante. E às vezes nós estamos connosco a pensar, engraçado, vêm sempre às consultas, mas saindo daqui fazem o que querem. E isso leva muitas vezes a pensar, bom, de facto, as vidas das pessoas têm as suas questões, lá está, a pessoa no seu todo eu consigo compreender, pois como nós temos esta perspectiva da família, muitas vezes porque somos também médicos dos familiares, entendemos que lá em casa por vezes o contexto não é muito favorável, até a questão da adesão a medidas de estilo de vida e tal, mas quer dizer, há aqui uma perspectiva de que a pessoa diante de nós
procura o cuidado e a razão pela qual ela vem. Claro. Pronto. E, portanto, não procura ser tratada. Eu sei que isto é um trabalho nosso, ou seja, também é um trabalho que tem que ser feito entre o cuidar até o tratamento, porque muitas vezes o tratamento é de facto, nós sentimos, até enquanto amor para a pessoa, enquanto médicos, era tão importante fazer o tratamento, porque efetivamente, por exemplo, é benéfico. Seria tão benéfico, claro, mas está tudo certo. Ou seja, a partir de está tudo certo e compreendemos essa perspectiva, pronto, a razão pela qual as coisas acontecem, e se vier às consultas porque necessita, tudo que muitas vezes a pessoa não abriu todas as janelas e só abre a janela de receber o cuidado do médico, não abre a janela de fazer o tratamento ainda. Talvez um dia abra essa janela. Dia chega, exatamente. E tantas vezes, e também a doutora Raquel poderá contar essa experiência, tantas vezes tivemos essa experiência, porque acompanhamos os pacientes ao longo de anos, de facto muitas vezes só quererem ir à consulta ou querer esse cuidado e passados uns anos começam a aceitar o tratamento. E eu acho que isto era o ponto ótimo para vos pedir uma mensagem final para este episódio. Agostinho, quero deixar assim uma mensagem final. A minha mensagem final passaria muito por isto, que cada um de nós, enquanto alguém que vai, porque nós somos médicos, não é? Trabalhamos na medicina, mas também temos os nossos próprios médicos, não é? Os colegas nossos que cuidam de nós. Portanto, nós enquanto profissionais de saúde ou enquanto pacientes, que nos olhássemos sempre enquanto pessoas. E portanto, quando nós nos sentamos num gabinete médico, tínhamos, enquanto profissional de saúde, a olhar para o próximo enquanto pessoa com todas as suas dimensões. E enquanto nos sentamos enquanto paciente, que olhamos para o profissional de saúde também enquanto pessoa em todas as suas dimensões. Okay? E isso, eu acho que isso facilitará muito a comunicação. Sim. E há um conjunto de questões que podem ser orientadas sem estas questões que falamos do encaminhamento terapêutico, futilidade terapêutica, gestão de todos os recursos e, acima de tudo, vai ser muito mais possível haver uma comunicação muito mais direta e uma escuta muito mais plena. Muito bem. E a Raquel, uma mensagem? A minha mensagem seria que isto fosse possível. Eu gostava de acreditar num Serviço Nacional de Saúde em que houvesse tempo para ouvir as pessoas, para as defender. Dos excessos da medicina, dos excessos da doença, e que isso fosse possível na nossa relação terapêutica com os doentes. Era isso que eu mais ambicionava nesta fase da minha vida. Para mim e para os meus doentes. Sim, muito obrigada. Acho que foi um episódio super interessante. Esperemos que gostem e o podcast estará disponível nas plataformas habituais. Obrigada.